Tira o véu dos meus olhos. Dá-me espírito de revelação, para que através daquilo que Ele me revela, minha conduta seja alinhada à revelação. Amém, amados? Vamos todos repetir o texto de Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, o decreto deste ano, que todos devemos memorizar, bem como o nosso tema. Efésios 4, de 1 a 13. Desde o princípio, nós queremos deixar claro neste início de ministração sobre o decreto do ano algumas coisas. Estamos iniciando uma série. Aleluia. Não sei quantas horas serão. Eu sempre costumei ministrar séries. Existe, por exemplo, a série Alianças. Não sei nem quantos vídeos são. Jerusalém, Roma, Jerusalém. São muitos, uns 70, 90 programas de meia hora. E na viração do dia, eu trouxe uma palavra que eu disse introdutória. E profetizei, para que entendêssemos o significado profético do ano, dentro da década que estamos vivendo. Aí, rei. Aí, visão. Olhos, estamos na década aí, 70. Em hebraico, a letra é usada para número e ela é uma figura e ela representa algo. Aí, representa os olhos, os dois olhos, a visão. E toda a década do ano 70 no calendário hebraico, que é 2010 no nosso calendário, é uma década. Deus quer trazer sobre a terra, sobre a sua igreja, um mover profético aprofundado e expandido, que os nossos olhos possam ver. E este ano 5, tanto no calendário hebraico quanto no calendário gregoriano, nós entramos no 5. 5 é número da graça. É número da graça. Só que dentro do calendário hebraico, como vimos na viração do ano, 7.500, 700, 7 no meio, ladeado por 5, 5. 7 é o número de Deus. É o número da plenitude, da completude, da manifestação do que Deus é, da sua glória. 5 é a graça. E nós profetizamos o ano da graça dobrada. Maravilha! E o decreto que o Espírito de Abel nos deu para este ano, dentro do decreto maior temos a restauração do altar de Deus na família. Também tem os 5 presentes, porque fala dos 5 ministérios. E os 5 ministérios são a expressão da graça de Deus para com a igreja. O tema do ano tem a ver com os nossos 21 anos. 3 ciclos de 7. 21 significa um novo começo. E por Jesuscidência, o tema do G12 do ano é um novo começo. Aleluia! E por mais uma Jesuscidência, o vídeo promocional da Convenção G12 é o vaso. E lá está o pastor César trazendo que o profeta desce à casa do oleiro, o vaso se quebra e Deus faz um outro vaso. Aleluia.
E eu mostrei também algumas conexões. Será meu jubileu de ouro ministerial. E é por isso que o pastor Célio quis fazer ali uma dramatização através do vaso que se quebra, e Deus vai construindo até ter um vaso de ouro. O ouro fala das marcas da divindade, amém? Daí o nosso tema do ano é maturidade plena, porque 21 fala de maturidade plena. No Brasil se fala de 18 anos com maioridade, mas a maioridade penal vem para 21. Em Portugal é aos 21 anos que se torna a pessoa independente, né? 21 anos, portanto, encerra um ciclo para dar início ao outro. Maturidade. Então, já organizamos aqui para que você vá guardando a guisa de introdução, os versículos, e ajudando também a memorizar. A 3, Deus deu, a fim de, até. Então nós temos a obra de Deus, o propósito desta obra e quanto durará essa obra. Eita! Então, Cristo deu, vamos juntos? Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É Deus quem dá. É presente, diga, é presente. São 5 ministérios, 5, falando novamente da graça. Para quê? Para que Deus está dando à igreja este presente. Qual é o propósito? Vamos equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem vai fazer a obra do ministério? Os santos. Quanto tempo? Por quanto tempo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm que se envolver na edificação dos santos? Até que todos alcancemos, primeiro, a unidade da fé. Segundo, conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, cheguemos à maturidade perfeita para a unidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. Quem já atingiu? Se você levantar a mão, eu expulso o espírito de mentira e de engano. Eu estou no meu papel apostólico, profético, mas quero hoje entrar no ofício de mestre apostólico para lançar os fundamentos do que Deus quer falar uma igreja rumo à maturidade plena. Com esta compreensão, vamos agora dizer todo o nosso decreto. Vamos juntos, todo o decreto. Assim, Ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. Pai, esta é a tua palavra. Precioso Espírito que inspiraste a letra, vem agora tirar o véu que porventura sobre ela esteja, para que o nosso espírito absorva de uma forma profunda e transformadora aquilo que queres transmitir à tua igreja. Fala, Espírito, e a tua igreja escuta. Amém e amém.
Amados, podem se sentar. Hoje é o primeiro domingo do ano. Na passagem do ano, quantos fizeram resoluções? Quem de vocês fez alguns propósitos para o ano de 2015? Alguém já disse que logo no dia 1º os parques estão cheios, as academias. Na semana seguinte, menos gente. E quando chega fevereiro, quase ninguém. Se você quer uma academia, está tudo cheio. Mas no mês seguinte, tem muita vaga, né? Um pastor batista, Jeffrey Kellum, ele disse o seguinte: resoluções do dia de ano novo são um desperdício de tempo e energia. Porque eles se concentram no corpo, fazer dieta, fazer exercício, ser menos consumista, e deixam de fora a mente e o espírito. Nossas resoluções podem até nos levar a ganhar algum conhecimento, mas não temos grandes perspectivas. Podemos estar convencidos dessas mudanças, mas não temos habilidade para executá-las. Tentamos mudança, sem primeiro desenvolver o caráter. Por isso, não funciona. Não funciona. Há uma necessidade. Se você quiser experimentar o ano de 2015, um ano melhor, é preciso colocar a vida espiritual em ordem. É preciso alinhar hábitos e valores àquilo que o Criador determinou para o nosso próprio bem. Nosso tema, nosso decreto do ano são chamados a um compromisso com um crescente crescimento espiritual, rumo à maturidade plena. Em outras palavras, nosso tema, nosso decreto é um chamado a um compromisso de submeter a nossa vida a uma disciplina espiritual, até que nos conformemos com o próprio caráter de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Se você não se comprometer com esse crescimento espiritual, até mesmo suas resoluções mais nobres não passarão de uma religiosidade inconsequente. Apóstolo, eu decidi que vou seguir o programa de leitura da Bíblia que está no livro Orando a Palavra. Eu até vi hoje no Face. Apóstolo, eu fiz um propósito que eu vou estar presente todos os domingos no culto. Parecem nobres, mas inconsequentes. Espero que você faça as duas coisas. Mas não adianta ler a Bíblia e não deixar que a vida seja transformada pelo que ela diz. Não adianta você vir aqui todos os domingos do ano se você não assume o compromisso de trazer novas pessoas todos os domingos. Não passa de religiosidade. Nosso decreto, ele está centrado nos dois pilares da nossa eclesiologia e da nossa declaração de missão: caráter e missão. Caráter e missão.
Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vêm para quê? Equipar os santos. Para quê? Para duas coisas. Número 1, cumprir a missão. Número 2, trabalhar o caráter até que reflita o caráter de Cristo Jesus. Portanto, minha leitura da Bíblia, minha frequência às atividades da igreja, se não forem acompanhados do desenvolvimento do meu caráter e da minha ação, cumprindo a missão, que é fazer discípulos como modo de viver, eu simplesmente perdi tempo. E o grupo chamado igreja funcionou como clube, mas não como igreja de Jesus Cristo. Apóstola, dura esta palavra, a senhora já chegou. Estavam aliviados ou com saudades? Queridos, crescimento espiritual não é isto. O crescimento espiritual necessariamente mexe com a nossa estrutura. Crescimento espiritual necessariamente vai mexer com os nossos hábitos. Crescimento espiritual gera mudança de caráter. Afeta a nossa personalidade, afeta nosso modo de ser. Crescimento espiritual nos transforma no tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Aquele tipo de pessoa no qual Deus tem seu prazer. Por quê? Porque evidenciamos o fruto da obra completa da redenção através de um caráter que irradia Cristo e através de uma vida que vive para cumprir a nossa missão. Disso fala o nosso tema e nosso decreto, que neste momento começaremos a dissecar. É a primeira introdução. É o tempo do nosso 21º aniversário como igreja, como corpo. Os aniversários sempre nos dão uma chance para celebrar, não é? Às vezes as pessoas gostam de trazer a história da pessoa, os amigos, fazer um vídeo, né? Lembrar o passado, coisas boas, boas experiências, um monte de fotos, muitas coisas boas. Geralmente os aniversários de indivíduos, de corpos, de organizações, têm essa característica. Vamos celebrar as coisas boas que aconteceram. Mas também os aniversários nos proporcionam uma oportunidade de olhar para frente, projetar o futuro. Hoje, o que eu tenho foi construído ontem. O que será amanhã? Eu posso parar e pensar o que quero para o futuro. O aniversário traz consigo desafios. Desafios. Quais as responsabilidades novas? Quais os novos desafios que se colocam diante de nós, como igreja, para atingir a maioridade plena? 21 anos. Um pouco de história. No dia 28 de março do ano 1994, quando o decreto que estava no Ministério Palavra da Fé era: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra, pois em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando estávamos proferindo este decreto, pois o Senhor desde 92 começou a nos dar decretos, e este era apenas o ano 94.
Nós estávamos reunidos em São José dos Campos na viração do dia, depois de batizarmos 2 seminaristas católicos, depois de uma revelação tremenda, da qual não vou falar agora. Enquanto eles eram batizados na piscina que fica em frente à sede do Ministério Palavra da Fé, o Espírito me diz: prepara a mesa para a ceia. Apenas com os poucos funcionários do Ministério Palavra da Fé, os 2 jovens que haviam sido batizados, um casal que viera de Goiânia, Vicente e Sirlene, no Salão Nobre, começamos a adorar, e o Espírito de Yahvé me fala: declara nascida a igreja e recebe-os como membros. Eu tomei um susto, porque nos meus mais remotos sonhos jamais gostaria ou desejei fundar uma nova instituição chamada igreja. Eu sempre disse a Deus que já havia igrejas demais, mas eu tenho uma aliança com Yahvé. Vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar, e confiarei em ti em todas as circunstâncias. Servo não faz perguntas, obedece ao seu Senhor. Não quer dizer que servo não estremece, não tem frio na boca do estômago. Não quer dizer que servo não treme para obedecer. Não quer dizer que servo não entra em crise. Mas mesmo que ele tenha que se estrangular por dentro e por fora, ele vai obedecer. Amém. O povo adorava. Era uma célula, 12 pessoas. Eu simplesmente disse: dá-me uma palavra. E eu abro a Bíblia, os meus olhos se deparam com as palavras de Jesus: o Espírito vos guiará a toda a verdade. Naquele momento, eu olhei para os 2 jovens que estavam sentados na minha frente, em 2 cadeiras vermelhas que compunham minha sala, meu birô, onde eu filmava para a televisão. E olhei para Raquel, a hoje apóstola Raquel, porque em janeiro daquele ano ela me entregara a carta de membro. Ela era presbiteriana, membro de uma igreja em Aracaju, e ela chegou com a carta e disse: pastora, o Espírito Santo me disse para tirar minha carta, entregar à senhora e me submeter à senhora. Eu, com uma mente bem batista, estranhei. Era uma eclesiologia fora das normas para mim. Primeiro, o Ministério Palavra da Fé não era igreja, portanto não podia ter membros, nem podia receber uma carta de transferência. Eu olhei para aquela carta, sorri para Deus, mostrei a carta, sorri só, e disse: bem, ela é funcionária do ministério. Pôs na minha Bíblia de ordenação como pastora e disse para mim mesma: tenho uma ovelha. O nome Raquel significa ovelha. 3 meses depois eu estou com estes 2, por ordem divina. Eu olho para Raquel e digo: Raquel, coloque sua cadeira aqui. Agora eu tinha 3 na minha frente: Orlando, mas o outro rapaz, fugiu meu nome, como ele não ficou, sumiu daqui, e Raquel. Eu simplesmente disse, por ordem do Espírito Santo: aqui começa a igreja com 4 membros, vocês 3 e eu. Excluí o resto todinho que estava à volta.
Cada um estava numa igreja local, tinha seu próprio pastor. E eu sou extremamente ética. Pastor Elane, que estava à minha direita, pula da colar e diz: posso falar? Eu também sou parte. Pastora Ana levanta da colar e diz: posso falar? Onde é que ela anda? Pronto, está aqui uma testemunha ocular presente para dizer a verdade. Ela levanta e diz: há 15 dias Deus me disse para pedir a minha carta da igreja batista lá em Salvador, do bispo Átila. E eu fiquei, disse: pedir a carta para onde? Ela disse: eu não sabia, mas agora sei. Eu sou parte. E nisso todos da sala se levantaram. Nasceu assim em Segec. Eu estava tremendo. Eu estava apavorada. Até agora eu falando, chega, esfriaram as minhas mãos. Deu nervoso até agora. Tudo bem? Aí eu disse para aqueles. A Aurelice não estava lá porque estava em São Paulo. Nós temos escritório em São Paulo. E eu disse para os presentes: vocês estão terminantemente proibidos de compartilhar o que aconteceu aqui esta noite. Nem para os funcionários. Porque eu preciso lidar com isto, eu, Valnice. A Segec não nasceu porque um homem decidiu, porque uma organização decidiu. A Segec nasceu por obediência a um comando divino. No dia seguinte, era uma terça-feira, esta era uma segunda. Naquele dia eu havia chegado de São Paulo, onde fui dirigir o funeral do proprietário do nosso escritório, que era alugado, na Avenida Pompeia. E no dia seguinte eu sempre orava, jejuava toda terça-feira e orava com a pastora Elane, na cave de oração. Primeiro todos orávamos às 6 horas. Eu orei. Eu havia filmado para a televisão o que significava trigo, mosto e azeite. Então eu fui trabalhar todo aquele dia na decupagem da filmagem, para transformar em programas de televisão, que são 6 programas de televisão. O que é o trigo, o que é o mosto e o que é o azeite. No fim do dia, entrou no meu gabinete a pastora Elane e disse: você não vai quebrar o jejum? E eu disse: não, acho que estou num jejum prolongado. Ela disse: por quê? Eu disse: preciso, eu estou em crise. Eu não acredito que aconteceu o que aconteceu ontem. Não pode ser verdade. Ela olhou para mim assim e disse: você não acha que está debaixo de ataque? Nós a conhecemos. Você jamais faria o que fez, não fora um tremendo mover do Espírito Santo. Eu digo: estou em crise. Nesta hora, pastora Socorro liga. Não era pastora. Esse povo todo, ninguém era pastor. Liga e ela sai para atender. Na hora que ela sai, o Espírito me fala e diz: o
os céus foram tomados de surpresa, e o inferno montou guarda sobre você. Naquela hora, eu dei um grito no meu escritório e disse: rompam-se os céus. E a nuvem se foi, a nuvem escura se foi, a crise se foi, e eu sabia que agi por um ato de obediência, cumprindo a minha aliança com o Todo-Poderoso, e agora eu teria apenas que administrar. Não vou detalhar, é uma longa história. Vocês podem entrar no site, tem história. Mas no dia 28 de março, aleluia, nós estaremos em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, em uma assembleia solene de comemoração destes 21 anos. Será a entrada de Shabat em Jerusalém, visualizando o monte do templo, o portão dourado por onde Cristo entrará. Estaremos sobre o monte onde já fizemos atos proféticos, ali plantamos trigo, mosto e azeite. Ali tem a Bíblia debaixo daquela oliveira. Eu já estou lá, já estou vendo, já estou sentindo o ar, vendo as pedras, o monte. E um pouquinho mais acima, a nossa oliveira, plantada nos nossos 12 anos, que por sinal também era um Shabat. Vocês, quem estava lá? Ali foi uma celebração magnífica. Foi quando fizemos a aliança de restaurar o nome de Yahvé. Recentemente a pastora Aldenice encontrou os vídeos daquele dia, e foi lindo rever o céu, quando aparece o sinal no céu, o sinal da aprovação divina de que ele aceitava esta aliança. Ali está o vídeo, quando acabamos, colocamos na terra o trigo, o mosto, o azeite, os nomes dos discípulos da Ensejeque, plantamos a oliveira, colocamos o memorial de 12 pedras. E eu digo, no dia em que Jesus voltar e colocar os pés sobre os montes das oliveiras, a Ensejeque estará lá para dar as boas-vindas. Nem que seja num memorial da oliveira, das pedras, dos nomes. Portanto, queridos, nós chegamos à altura de parar um pouco e refletir o que foi feito, sim, dar graças a Deus pelo passado, sim, mas trazer diante de nós os desafios do futuro, que são maiores do que os desafios do passado. Aquele pequenino grupo de 12 pessoas, naquele salão em São José dos Campos, é hoje uma família de milhares que estão em 18 estados do Brasil e 7 nações. Que responsabilidade! Mas a igreja é formada por pessoas, e falar de maturidade plena da igreja é falar de maturidade plena de cada um que forma esta igreja. O que se espera de um jovem de 21 anos? Toda verdade é paralela. Maturidade, sim ou não? Os pais criam um filho. Quando ele chega aos 21 anos, esperamos que este jovem tenha fundamentos para viver sem depender dos pais, sem que eles digam o que é certo, o que é errado, sabem se autogovernar, já podem se casar, estabelecer o seu lar. Hoje ninguém quer casar tão cedo, né? Até porque eu não sei o que ocorreu,
Os jovens demoram mais a amadurecer hoje do que no passado. Não sei porquê. Vocês concordam comigo? Gente, é um absurdo. É um absurdo. Você vê um jovem de 17 anos, parece uma criança. Eu com 17 anos, já saí de casa. Não foi, mamãe? Está aqui minha mãe. Nunca dei trabalho, nunca pisei na bola. Tenho 67 anos. Saí sozinha, 17 anos, lá do interior, no Brasil, do meio dos índios, onde não tinha nem luz elétrica, nem médico, nem hospital, nem nada. Mas estava formada. Meu caráter estava formado. Tinha maturidade. Eu cheguei no seminário, eu era mais nova, viu? E dizia a Deus, você tem maturidade de 30. Mas 21 anos esperamos sim que haja maturidade plena. A igreja é formada por pessoas, como eu disse, e cada uma delas tem que alcançar a maturidade plena. Agora sejamos honestos. Podemos dizer hoje chegamos à plena maturidade? Com esse nãozinho? Há áreas em que somos mais maduros. Há áreas em que somos imaturos. E por isso chegou o tempo de fazermos uma análise. Por isso, quando eu estava refletindo sobre o decreto, Deus colocou no meu coração fazer uma série apostólica. Estabelecendo princípios, preceito sobre preceito, norma sobre norma, regra sobre regra. Para que nós possamos nos alinhar, crescendo rumo à maturidade, a maturidade plena. Hoje trataremos apenas de um tema: as marcas da igreja imatura, em contraste com as marcas da igreja madura. Algumas só. Igrejas amadurecidas, em primeiro lugar, estão cheias imaturas. Vou começar pela imaturidade. Igrejas imaturas estão cheias de pessoas que clamam: satisfaçam as minhas necessidades. As igrejas amadurecidas estão cheias de pessoas que clamam: como eu posso satisfazer as necessidades de outros? Olha, gente, nós vemos dias de muita imaturidade. Até os cânticos. E chamam isso de adoração. Porque muita gente pensa que adorar é tocar e cantar. Não é, gente. Por isso que eu não gosto de chamar o povo que toca de grupo de louvor e adoração. Não é. É o grupo de músicos. Se eles estão adorando ou não, é outra história. Podem estar e podem não estar. Às vezes a gente vai para um culto, tudo que canta não tem nada a ver com Deus. Não toca o trono, não adora, só fala de si. Minhas necessidades, o que eu quero é para mim e sou eu. É autoajuda, é humanismo e nada de Bíblia. A igreja madura, ela está cheia de pessoas que não vê o culto para ser servido. Vocês ouviram minha oração? Pai, não viemos buscar presentes. Não estou aqui para buscar presentes. Eu estou aqui para desfrutar da tua presença. Pai, não quero olhar para as tuas mãos, para as tuas dádivas. Quero olhar para o teu rosto. Tu és o doador. Tu és o supremo bem da vida. É a ti que eu quero. Não vim pedir, vim dar minha expressão de amor,
em expressão de adoração. Isso é maturidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu as palavras do decreto de 2015 para nós, ele estava apresentando o projeto de Deus para a igreja de Cristo. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para quê? A fim de que equipem os santos, para que eles realizem a obra do ministério. A igreja madura está cheia de pessoas que deixam de lado o seu próprio conforto para iniciar uma nova célula. A igreja madura está cheia de pessoas que dão uma parte do seu tempo para formar sua equipe ministerial. Em outra palavra, seus 12. A igreja madura está cheia de pessoas que abrem mão do desejo de apenas se sentar nos bancos na hora do culto e desfrutar da celebração, mas se dispõem a ser introdutores, a ajudar as crianças, a ajudar no estacionamento, a abrir mão às vezes do conforto de apenas receber, para servir no ministério de apoio. A igreja madura está cheia de pessoas que saem da zona de conforto e encontram maneiras de ministrar aos vizinhos, aos colegas de classe, aos colegas no trabalho, às pessoas do seu conhecimento. Sim, queridos, 21 anos, é inadmissível que em 21 anos de igreja, um discípulo não seja próspero líder de célula e líder de 12. É inadmissível uma em Segec chegar aos 21 anos sem que todos os seus discípulos estejam inseridos em células, dentro de um programa de ir satisfazer as necessidades dos outros. É inadmissível. Isso mostra que não cresceu, que ficou nas fraldas, precisando de mamadeira, quando era tempo de estar liderando grupos de líderes. Se a igreja é reprodução de Cristo no caráter e na missão, qualquer grupo que se reúne e não reproduz a missão, não é igreja de Jesus Cristo, é clube. Qualquer programa de igreja local, centrado em programas, em festas, comidas, bebidas, reunião para cá, reunião para lá, sem produzir discípulos, está fazendo tudo o que Cristo não mandou fazer, é pura invenção, porque tudo o que Ele mandou fazer tem que necessariamente satisfazer a necessidade de um mundo perdido, saqueando o inferno e povoando o céu. Eu estou falando para toda a Segec. Estamos gravando, é uma série, e vou pesar, porque o Espírito de Yahvé quer conduzir esta igreja à maturidade plena, e nós temos que deixar aqui as fraldas, as meninices, ninguém mais, crente antigo, tomando uma madeira, precisando que alguém venha para socorrê-lo, porque isto é aleijão, isto é enfermidade, isto é deformidade. Toda igreja tem bebês. Por isso sempre teremos um grupo que ainda é imaturo. É normal. É normal.
Por isso nós precisamos dos maduros para conduzir os que vão chegando à plena maturidade. Mas se até os que chegam ou nem sequer chegam, só encontram bebês, quem cuidará dos novos? Onde o padrão não existe. Segunda marca: igrejas imaturas estão cheias de pessoas que dizem: eu vou estar lá, eu vou fazer isso quando eu puder, quando der, quando houver tempo. Igrejas maduras estão cheias de pessoas que dizem: eu estarei lá, pode contar comigo. Vamos fazer aqui, imaginar algumas coisas que você vai pensar que é absurda, mas nós precisamos parar. Imagine um time de futebol formado por jogadores que dizem assim: eu acho que eu vou estar nos primeiros jogos neste semestre, mas não tenho certeza se vou jogar nos outros. Que tal esse time de futebol? Imagine uma orquestra onde os músicos dizem ao maestro: eu me sinto muito honrado em ser parte desta orquestra, mas não tenho certeza se vou participar do concerto. Se der, se sobrar tempo. Imagine uma escola, pastora Suelene, onde os professores dizem ao diretor: se não surgir nenhum inconveniente, eu darei aula. Imagine um hospital, doutoras, onde os médicos se comprometem com a direção do hospital: sim, quando eu estiver bem disposto, eu virei dar o plantão. Você vai dizer: parece sem sentido, mas infelizmente temos este tipo de atitude na igreja. Há membros da igreja que não se comprometem. Há líderes de célula que não se comprometem. Começa uma célula, e onde está a sua célula? Não vou fazer isso, mas vai chegar o dia que farei. Perguntar a cada um: como está a sua célula? A igreja tem uma missão. Mas se o discípulo diz: olha, quando eu tiver tempo, eu vou evangelizar. Se der, eu vou liderar. Quem sabe um dia, para onde vai essa igreja? Não é igreja. É um clube onde as pessoas vêm para se divertir. E para aliviar a consciência, vamos fazer festas, muito movimento gerado em torno de si mesmo. Eu abomino a multiplicidade de reuniões giradas em torno de si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. O que é que eu quero dizer? São os mesmos crentes, são as mesmas pessoas, de festa em festa, de reunião em reunião. Isso não é igreja. Esse não é o modelo de igreja que Jesus Cristo nos mandou fazer. Diga ao vizinho: isso é para criança. A criança é que ela vive centrada em si mesma. Crianças e adolescentes pensam que eles são o centro do universo. Ok? É normal. Mas se você cresce na idade e continua com a atitude de criança e adolescente, temos que ficar preocupados. Sim ou não? Está quieta aqui nessa igreja presbiteriana? Estou falando a verdade? Vamos estagnar em nosso crescimento e maturidade como uma igreja, se nós não encontrarmos pessoas que se comprometam com o ministério em base regular, em base permanente, de janeiro a dezembro. O programa da igreja estará comprometido.
A missão da igreja estará comprometida. A igreja madura está cheia de gente comprometida. E eu oro nesta hora para que todos aqui, aqueles que me ouvem pelo vídeo, se levantem para assumir um compromisso e dizer: para trás a infância, eu entro a passos largos agora, uma maturidade plena, como uma igreja comprometida para satisfazer as necessidades de um mundo perdido. Amém? Crianças, adolescentes, ok, chegam ao culto. Para quê? Sentam-se, escutam, saem rapidamente, e às vezes quando começa o apelo, a oração final, e vamos embora, porque estão desconectados de tudo. Terceira marca: igrejas imaturas são marcadas por pessoas desconectadas umas das outras. A igreja madura é aquela que está marcada pelo calor, pela conexão entre as pessoas. Somos uma comunidade. A igreja matura, cada um só pensa em si, é tudo sobre mim, vem apenas para receber, vem apenas para assistir, não se liga ao corpo, não participa de uma célula. E dentro da estrutura da nossa igreja, a célula é a base da comunhão. Uma igreja celular madura é aquela onde todos estão inseridos num grupo pequeno, numa célula, num grupo de herança, num grupo de 12, onde interagem, onde comungam, onde partilham uns com os outros, choram juntos, riem juntos, sofrem juntos, suprem as necessidades uns dos outros. E este tipo de igreja que nós queremos ser. Em Atos 2, 42 a 47, nós vemos o que ocorria na igreja em Jerusalém. Estavam juntos, tinham tudo em comum, todos os dias no templo e nas casas. E o resultado disso é que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias. Diga, todos os dias. E por que havia gente nova todos os dias? Porque eles estavam pregando o evangelho todos os dias. Tinha célula todos os dias. E quando tem célula todos os dias, tem salvação todos os dias. E quando chega no domingo, tem celebração de gente entregando-se a Jesus Cristo. Igrejas maduras são grupos de pessoas que estão interligadas umas com as outras. São corpo. E nesse tipo de igreja todos se sentem bem-vindos. Começa com a célula. Em quarto lugar, igrejas imaturas estão cheias de pessoas que adoram a Deus durante o culto. Se o culto foi bem conduzido. Mas as igrejas maduras estão cheias de pessoas que adoram a Deus como um estilo de vida. Vivem em adoração. Vivem na presença de Deus. Vamos parar agora e refletir. Numa escala de 1 a 10, que nota você dá à sua maturidade? Que nota você dá à maturidade da sua igreja local? A igreja local é formada por pessoas. Logo, a nota da igreja coletiva depende da nota dos indivíduos. Vamos ser honestos. À luz destes 4 itens que eu trouxe esta hora, este momento, que nota você dá para você, quão maduro ou quão imaturo? Eu disse na virada do ano que a pessoa madura está pronta para gerar filhos, reproduzir filhos. Quando estava orando, refletindo sobre tudo isso, e a minha responsabilidade apostólica de conduzir a igreja, de alinhar a igreja, de dar diretrizes, de dar correção, de mostrar caminhos, de apontar acertos, de apontar erros, apontar correções, veio uma grande preocupação. No nosso conceito de igreja, dentro dessa estrutura, temos uma estrutura na igreja com um objetivo, com uma finalidade.
É o primeiro domingo do mês. E é o primeiro domingo do ano. 52 semanas. Se eu começo o ano com 100 discípulos reais de Jesus Cristo, e eu chegar daqui a 12 meses com os mesmos 100, que direi desta igreja? Ela não foi igreja. Ela não cumpriu a missão. Ela viveu como clube. E nós temos que ser sensibilizados pelo Espírito Santo, cada um de nós, a dizer: chega. Diga: chega. Eu não vou ser infrutífero. Eu não vou ser um anão espiritual. Há um mundo que perece. Há um mundo que perece. E eu não posso simplesmente... Eu acredito, queridos, que hoje nós vivemos dias que projetam tanta violência, tanta morte, tanta coisa, que a gente termina ficando insensível. Nós vemos tanta desgraça, tanto sangue, tanta morte, que a gente termina não se importando mais. E na vida espiritual é assim. As pessoas morrem todos os dias, vão para o inferno, mas aquilo parece que já não nos incomoda. O vizinho morre e vai para o inferno, não nos incomoda. O parente morre e vai para o inferno, já não nos incomoda. Aquela insensibilidade da geração, que se acostuma com a desgraça, com a miséria. Cada dia que abrimos um jornal, ou alguém liga a televisão, não sei porque eu nem ligo televisão, mas na hora que você abre a internet, né, lá é gente morrendo aqui, é gente morrendo acolá. Então todo dia a gente ouve de tanta gente morrendo. Foi o avião que caiu que morreu, foi o tsunami que morreu, foi um doido que chegou e atirou, é o outro que vem, mata e degola. E a gente começa a ficar insensível. Tudo parece normal. O mundo está indo para o inferno, mas nós temos que dizer: Deus, sensibiliza o meu coração. Eu quero ser alguém maduro em ti, que vive na tua presença e que se sensibiliza. Quero hoje desafiar a cada um dos meus amados e preciosos a assumirmos um compromisso de crescer. De crescer. Crescer espiritualmente. De sondar o coração do Espírito Santo. Eu te dou liberdade para me levar aos degraus de maturidade. Aos degraus de maturidade, para que verdadeiramente eu cumpra o meu ministério e reproduza o caráter do Senhor Jesus. Amém? Às vezes as pessoas envelhecem sem crescer. Quando elas crescem mental e emocionalmente, mas não crescem fisicamente, é uma normalidade. Mas também, se elas crescem fisicamente e não crescem mental e emocionalmente, estamos diante de uma normalidade. Querido, cada um diga para si: há quantos anos eu me converti? Cada um diga para você: quantos anos eu me converti? Pelo tempo de conversão, faço uma segunda pergunta: quantos filhos eu gerei para Deus durante os anos da minha vida cristã? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer hoje. Filhos maduros geram filhos. Amém? Amém? Filhos maduros geram filhos. Segunda pergunta: quanto eu me pareço com Cristo? Depois de todos estes anos me expondo a Cristo, quanto eu pareço com Ele? Quando as pessoas olham para mim, quando elas me ouvem falar, quando elas me veem, quando elas convivem comigo, quanto de Cristo elas podem ver? Feche os seus olhos. E coloque diante de si estas duas perguntas. Deus quer que cresçamos como igreja. Fisicamente, isto é, em número de pessoas. Deus quer olhar para esta congregação local a cada celebração e ver mais pessoas novas chegando.
Deus quer contemplar você chegando ao culto, trazendo visitantes, trazendo aqueles que você ganhou para Cristo na célula. Deus quer contemplá-lo, contemplá-la, e ver o seu crescimento físico a cada dia, mas também Ele quer ver o seu crescimento espiritual, emocional, mental, você assimilando o conhecimento de Jesus Cristo, você se parecendo cada vez mais com Ele. Em Isaías capítulo 6, o profeta tem uma visão de Abé. Ele vê a glória, e diante da glória ele fica tão apavorado, e diz: ai de mim, ai de mim, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram Yahvé. Mas o ser angelical, como Atenas, tira a brasa do altar e toca os seus lábios e diz: eis que os teus lábios foram purificados. Ele ouve a voz de Yahvé que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta dá uma resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amado, minha amada, isso é evidência de maturidade plena. Lábios purificados, que refletem o caráter de Cristo, e a disposição de responder a Deus e dizer: eu vou ao mundo perdido, eu serei teu canal para que a tua igreja cresça fisicamente, cresça em números. Eu me reproduzirei, mas eu buscarei reproduzir também caráter de Cristo. Faça a sua oração nesta hora. Faça um gesto físico nesta tarde, de assumir um compromisso de entrar neste caminho da maturidade, de deixar para trás as marcas da imaturidade, porque falar de igreja é falar de nós como indivíduos. Se você assume este compromisso, coloque-se de pé. Não faça levianamente, mas faça com a convicção e diga: Pai, com a tua graça, com o auxílio do teu Espírito, eu me comprometo. Gostaria de chamar os músicos para que cantássemos o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual, sem recusar, eu disse sim. Ecoou nos meus ouvidos como da primeira vez. Se os músicos aqui não conhecem, alguém conhecer e puder ajudar, por favor, suba a plataforma. Toda a igreja de olhos fechados. Fica para trás um passado. Trazemos conosco as vitórias do passado, das derrotas das missões. Mas eis que Deus nos chama ao recomeço. É um ano de recomeço. Não importa que tenhamos falhado, hoje assumimos o compromisso de retomar a caminhada, de retomar a marcha, de acelerar o passo, de ouvir o Espírito de Deus, partir rumo à maturidade plena. Coisa tenho feito, meu próprio prazer, tenho olhado à procura, meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que
fizeste a mim, ao qual sem hesitar eu disse sim, ecoou nos meus ouvidos. Como da primeira vez, como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou, ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer realizar. Esta é uma hora de decisão, esta é uma hora de compromisso, esta é a hora de enfrentar a realidade e tomar uma atitude. Faça isso de uma forma concreta. Se você quiser, saia do seu lugar, prostre-se aqui à frente, se isso lhe ajuda. Ou se você quer permanecer no seu lugar, ou se sentar, ou se ajoelhar, não importa. Nós vamos fazer deste momento, enquanto cantamos este canto, uma tomada de posição, um compromisso de responder ao apelo do Espírito, a deixar para trás as marcas da imaturidade e a lutar pelas marcas de uma igreja madura, que se alinha com o que está no coração do Espírito de Deus. Próprio prazer, meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí. Sei te conhecer assim, como eu conheço a ti. Oh Deus, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Fizeste a mim. Quero ouvir outra vez a tua voz. E ao quero voltar ao lugar da experiência. Eu disse sim. Quero voltar à cruz. Ressoou em meus ouvidos como da primeira. Quero ouvir a tua voz outra vez. Quero me apaixonar outra vez. Eu te digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou, ao teu dispor. Para onde tu quiseres. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer. Eis-me aqui, eu livre sou, ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. por esta causa, Pai, colocamos-nos de joelhos na tua presença. Somos indignos de ser chamados teus filhos. Somos indignos do teu perdão. Somos indignos da tua graça. Mas tu não contemplaste a nossa indignidade. Tu nos amaste em nossa queda.
em nossa pequenez. Tu nos enviaste, Jesus, para nos encontrar em densas trevas, perdidos, vendidos à escravidão do pecado, longe de Ti. Tu nos amaste, Tu nos salvaste, Tu nos transformaste, Tu nos tornaste filhos adotivos. Tu nos concedeste herança em Cristo Jesus nosso Senhor. Lavaste-nos, purificaste-nos, Tu nos deste o Teu Espírito. Mas quantas vezes simplesmente esquecemos todo o bem que nos fizeste, esquecemos os Teus mandamentos, deixamos-nos dominar pela insensibilidade. Perdoa a calosidade da nossa alma, que não sabe mais chorar por um mundo perdido. Perdoa por olharmos para o mundo com os olhos enxutos. Perdoa-nos por ver almas seguindo para o inferno a cada dia e continuar a nossa caminhada indiferente. Perdoa-nos por pensar apenas em nós, por buscar apenas as nossas necessidades satisfeitas. Perdoa-nos quando a nossa vida gira em torno de nós mesmos. Neste primeiro domingo do ano, quando colocas diante de nós o desafio desta palavra, de que devemos crescer para alcançar a unidade da fé e alcançarmos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Oh meu Deus, sentimos-nos impotentes. Como chegar à estatura do Teu Filho? Mas precioso Espírito Santo, eis-nos aqui aos Teus pés, para confessar a nossa necessidade de Ti. Converte-nos a Ti, seremos convertidos. Quebranta o nosso coração, traz à tona as escórias da nossa alma, traz as escórias do nosso caráter para que sejam removidos, e como ouro e como a prata que passa pelo cadinho do ourives, sejamos nós refinados no fogo da Tua presença, até que reflitamos a glória de Cristo Jesus. Meu Pai, só Tu podes hoje dizer qual é a nossa nota no degrau de maturidade ou imaturidade. Mas livra-nos de todo engano. Livra-nos de todo engano. Livra-nos da justiça própria. Livra-nos do comodismo. Livra-nos da insensibilidade. Livra-nos da estagnação espiritual, da esterilidade espiritual. Incomoda-nos, Senhor. Incomoda-nos. Pai, o altar se prostra, ou em seus lugares. Tu que conheces a cada coração, contempla agora. Seguro nas pontas do altar a favor de cada uma destas ovelhas. Que o Teu doce Espírito penetre o mais profundo do ser de todos nós, para que verdadeiramente estes 12 meses sejam meses de experiências profundas, de crescimento físico e crescimento espiritual. Que cresçamos em número e que cresçamos no caráter. Que sejamos filhos que alegram o Teu coração pelos filhos que Te damos,
pela santidade que evidenciamos no nosso modo de ser e de viver. As mãos do Senhor Jesus estão estendidas para você. E Ele está dizendo: eu lhe dei o Espírito Santo, companheiro, para o ajudar, para ajudar. Oh, meu precioso Espírito, queremos te dar liberdade para convencer-nos, para dirigir-nos, para ensinar-nos, para nos conduzir pelo teu caminho. Coloque a sua mão no coração, repita comigo esta oração: Yahvé, Deus triunfa, eis-me aos teus pés, para dizer-te outra vez, sim. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoa hoje nos meus ouvidos como da primeira vez. Com tua graça eu digo sim. Levante as suas mãos para o Pai, e que a graça fortalecedora, a graça instrutora, a graça marcada neste ano de graça dobrada, esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que conquistou o nosso coração, o amor que nos faz viver, o amor do nosso Deus e Pai, a presença e a comunhão do Espírito Santo incendeiem os nossos corações, despertem em nós a chama do primeiro amor e nos coloquem na rota do crescimento contínuo, rumo à maturidade plena, para a glória do Deus triuno, para a redenção de multidões e para a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém.